Olá, queridos irmãos, um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês e em continuação aos dois primeiros vídeos sobre o dom de língua, nesse momento nós vamos trazer um pouco mais de conhecimento para os irmãos. Então eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Diz assim, agora irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, profecia ou doutrina. Versículo 9. Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Está entendendo? Então, se eu subo num altar e eu começo a falar em língua, para a pessoa que está me ouvindo, eu estou falando ao ar, porque ela não está entendendo. Então, o dom de língua vai trazer edificação para a igreja só quando houver um intérprete. Se não tem um intérprete mesmo, verdadeiro, dirigido por Deus, com um dom mesmo da interpretação, não vai edificar a igreja. E o que a gente vê hoje é que muitos pregadores falam em língua no altar, na pregação, oram em língua, e a oração em língua edifica a si mesmo. Quando é você e Deus, você pode falar em língua desconhecida à vontade, porque é você e Deus, é um mistério, você fala com Deus e Deus te compreende. E você é edificado. Mas no altar, como é que você edifica a igreja com uma língua estranha? Tem até um momento que o apóstolo Paulo diz que melhor, ele prefere falar 5 línguas de palavras conhecidas do que 10.000 em línguas desconhecidas, porque não edifica a igreja. Então tem que haver uma edificação para a igreja. Então a orientação da Bíblia qual é, queridos irmãos? É que se for falar em língua, tem um intérprete. Se não tem intérprete, fique você e Deus. E não fique para toda a igreja. Ninguém precisa ficar te ouvindo. Fique entre você e Deus. Ok? Queridos, vejam só. Quando a gente vê uma pessoa hoje falando em língua na igreja, não são em todos os casos, isso não ocorre em todos os casos, mas geralmente a pessoa ela quer trazer ali um certo respaldo para a pregação dela. Então tá ali o pregador pregando e para dizer que aquela palavra foi de Deus, aquela revelação é de Deus, ele fala em línguas. Porque Deus mandou te dizer tal coisa e fala em línguas. É uma forma de confirmar a palavra. Quer dizer, não era assim na igreja dos apóstolos. Você não vê os apóstolos fazendo isso. Então, quer dizer, quando que isso começou? Nós devemos nos perguntar. Se não é uma doutrina da igreja cristã, da igreja primitiva, então eu tenho que analisar se realmente é algo que vai fazer bem para a igreja hoje. Tá ok? Falar em língua, como a gente disse. Você aqui até redundante. É importante, mas eu e Deus. Se não há intérprete, então não deve ser falado. Não é verdade? Então minha oração entre eu e Deus. Se eu quero que alguém me ouça, que alguém ouça a minha oração, então tem que ter um intérprete de Deus. Então, eu me lembro de um caso, de uma igreja, que começaram ali, uma igreja pentecostal, eles começaram a orar, e aí subiu uma certa pessoa para falar em língua no altar. E começou a orar, começou a falar em língua e profetizar, aquela coisa toda. Aconteceu o que, queridos irmãos? Aconteceu que a pessoa estava falando numa língua que um irmão, um senhor da igreja, ele conheceu aquela língua. Ele falou, peraí, essa língua eu conheço, é a língua árabe. A pessoa está falando na língua árabe. Eu conheço essa língua. E ela não está engrandecendo a Deus. Esse irmão ele está amaldiçoando a Deus, ele está endemoniado. Então ele procurou ali o pastor e falou, pastor, essa pessoa aí está amaldiçoando a Deus, está blasfemando contra Deus. O pastor teve que tirar a pessoa. Então você vê, olha o perigo, irmãos. Olha o perigo de algumas permissões dentro da igreja. Então, quer dizer, além de estar fazendo algo que a Bíblia não deu respaldo para se fazer, ainda se coloca pessoas, muitas das vezes, desconhecidas para fazer. Pessoas que você não conhece. É a mesma coisa, agora quem vai pregar é o fulano de tal. Quem é o fulano de tal? É um irmão da congregação? Não. É uma pessoa que ninguém conhece. Meu irmão, isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, quer dizer, a pessoa estava blasfemando contra Deus e a igreja toda dando glória, achando que era algo maravilhoso. E não era. A pessoa estava ali endemoniada.
Então, nós devemos tomar cuidado. É claro que não é sempre que acontece isso, mas devemos tomar cuidado, irmãos. Então, nem sempre nós devemos permitir algumas coisas. Então, a igreja de Cristo tem que ser uma igreja, irmãos, que tem que seguir as regras bíblicas. E não pode ter uma intervenção humana. Vamos permitir isso, vamos permitir aquilo, mas se na Bíblia está contrário, quer dizer, você vê que a gente faz as coisas, sempre a gente acostuma fazer as coisas, daqui a pouco vira algo normal, não é verdade? É como diz, né? Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, aquilo que é errado, feito várias vezes, parece que é certo, mas não é. Então, vamos ficar com a palavra de Deus. Não vamos querer, irmãos, mostrar que nós sabemos falar em línguas estranhas para os outros. Se você é batizado com o Espírito Santo, então você deve orar em línguas, você e Deus, para a sua edificação. Mas eu vou edificar a igreja, então tem que ter um intérprete. Não tem intérprete. Então, pregue em português. Traga o recado de Deus em português aqui no Brasil. Ou em inglês nos Estados Unidos, aonde for. Então, nós temos, irmãos, que ter esse cuidado. Deus, querido, que fala através das línguas estranhas, ele fala através da língua comum também, porque ele criou essa língua. Então não se preocupe, você não precisa enriquecer a tua pregação, as tuas palavras com línguas estranhas, não precisa. Palavras simples, palavras baseadas na palavra de Deus, já é o suficiente para abençoar os irmãos. Você não precisa falar em língua no altar para a oração ter sido boa, para o culto ter sido bom. Não se controle, fale você e Deus. Agora, se há um intérprete, então tudo bem, a palavra permite. Coloque um intérprete ali, ele vai interpretar o que está sendo falado. E glória a Deus. Não há intérprete, fique você e Deus. Não, eu quero abençoar a igreja, então fale na língua que os irmãos entendam. Tá bom? Em nome de Jesus. Fique aí com essa orientação. O nosso intuito não foi, em momento algum, questionar alguém, discutir com alguém, mas nós temos um ponto de vista. E isso é importante também. Então, esse vídeo está sendo feito no canal da igreja para que os irmãos da igreja possam acompanhar, entender o nosso ponto de vista, meditar nos textos que foram lidos ao longo dos 3 vídeos, tá bom? Aqui você está acompanhando o 3º vídeo, mas essa série foram 3 vídeos. Então, acompanhe, que vai ser muito enriquecedor para você, tá bom? Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, te agradecemos por esse momento e eu te agradeço, ó Pai, porque a cada dia, a cada semana, o Senhor tem nos trazido cada vez mais conhecimento, mais estudo e nós te louvamos, te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você é de uma outra igreja está acompanhando, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.